pessoal, então mais uma vez gravando um vídeo para vocês hoje falando sobre sintonia com energias boas ou com energias ruins. Então é um tema que eu resolvi falar hoje por causa de toda uma tendência bem forte atual de que as pessoas ficam sintonizadas com energias negativas, com energias densas, com pensamentos e sentimentos negativos densos, né? Então, aqui falando do meu fundo de hoje, o cenário de hoje, é uma foto que eu tirei quando fui para a Patagônia, lá do Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, na Patagônia chilena. E escolhi essa foto para, com certeza, inspirar a todos diante dessa beleza natural desse lugar. Então, iniciando nossa apresentação de hoje, a minha apresentação de hoje, onde vou falar sobre, como já comentei, as energias boas e as energias ruins que podemos gerar e podemos também captar, né? Então, uma coisa que tem acontecido bastante, que é bastante comum nos dias atuais, é nós, pelos tipo de vida que se leva, pelas atitudes que se tem, bloquear os nossos chakras. Então tem um vídeo, um dos primeiros vídeos que eu fiz, chamado os chakras superiores e os chakras inferiores. E nesse vídeo eu falo em detalhes sobre a função e características de cada um dos chakras. Mas em especial, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês que esses chakras aqui, o coronário, o frontal, o laríngeo e o cardíaco, são os que mais nós conseguimos bloqueá-los devido aos nossos pensamentos de preocupação, de desarmonia, de medo, principalmente, e também os sentimentos, né, de preocupação, de desarmonia. No caso dos sentimentos, afeta principalmente o chakra laríngeo e o chakra cardíaco. Então, a parte mental, o que é o ideal? As energias, como mostram as setinhas aqui, as energias entrarem, as energias de mais alta vibração, mais alta frequência, como as energias do Sol, as energias do cosmos, todas as energias que chegam até nós, a nós como planeta, vamos recebendo essas energias de alguma forma, de uma forma sutil, que a maioria nem percebe, partículas, subpartículas de energias que chegam e que principalmente, não só os chakras superiores, mas principalmente o coronário, está ligado à glândula pineal, o frontal ligado à glândula pituitária, o laríngeo ligado à tireoide e o chakra cardíaco ligado à glândula timo, sendo que o laríngeo e o chakra cardíaco são os que são principalmente afetados pelas energias de sentimentos, pelas energias que nós geramos como quando estamos em desarmonia ou em harmonia. Sentimentos como amor, harmonia, paz, afeição, deixa o nosso chakra cardíaco numa condição boa, e que inclusive o chakra cardíaco está diretamente ligado à glândula timo, e que é a glândula uma das responsáveis pelo nosso sistema imunológico. Então vocês veem como é importante a gente manter um equilíbrio além de mental, deixando esses chakras superiores abertos, constantemente receptivos, inclusive
recebendo as energias do plano espiritual superior, dos nossos mentores espirituais, daqueles seres de luz que nos acompanham, que nos ajudam, que ajudam a humanidade, mas também deixando o chakra cardíaco em harmonia com sentimentos bons, sentimentos harmônicos, sentimentos puros, para que ele não fique com uma nuvem escura na frente, não venha ficar bloqueado por uma nuvem escura, que é o que geralmente bloqueia os chakras, né? São nuvens de energias mais densas, de frequências mais densas. Uma pessoa, por exemplo, que esteja com o chakra cardíaco constantemente bloqueado, é porque ela constantemente está em desarmonia emocional. Ela cultiva sentimentos de tristeza, de angústia, de ressentimento, de raiva. Então, automaticamente a glândula timo, que está ligada a esse chakra, a contraparte física do chakra, vai ficar debilitada, vai ficar prejudicada por esse tipo de sentimento, né? Então, é importante nós termos em mente essa ideia, ter em mente esse aspecto que é bastante importante, embora seja algo um tanto sutil, algo que normalmente as pessoas sentem o efeito desses sentimentos ou desses pensamentos. As pessoas sentem os chakras bloqueados, mas geralmente, por não ter até conhecimento, elas acham que não tem nada a ver com chakra, que não existe chakra. Então elas vão pensar, não sei porque eu estou com uma dor de cabeça, hoje eu estou angustiado, ou hoje eu estou com dor de garganta, ou hoje eu estou com palpitação, ou hoje eu estou com taquicardia, ou até pressão arterial, questão da visão, da audição. Tudo está ligado ao nível de bloqueio maior ou menor dos chakras. E se a pessoa está constantemente pensando negativamente, se ela está constantemente sentindo coisas negativas, ela vai estar constantemente renovando esses bloqueios sem fim, de uma forma constante. Então, por exemplo, os nossos mentores espirituais, aquele ser de luz que mais acompanha de perto, cada um de nós tem um mentor. Também tem o meu vídeo falando sobre os mentores espirituais, um dos vídeos anteriores. Se vocês quiserem assistir, é só procurar no meu canal. E aí, o que acontece? Esses mentores querem tentar passar um sentimento, uma ideia. Eles tentam desbloquear esses chakras, eles tentam remover bloqueios que estão ali localizados, mas ou eles não conseguem removê-los, porque a pessoa está constantemente gerando um campo de energia denso, ou eles até conseguem removê-los, esses bloqueios, mas como a pessoa daqui a pouco volta a ter de novo os mesmos pensamentos e sentimentos negativos, logo esses chakras voltarão a se bloquear. Então vocês veem a importância de nós termos um estado de maior harmonia possível, embora não seja fácil nos dias atuais, mas é justamente por isso que eu resolvi falar desse assunto, como é importante nós nos mantermos elevados, harmônicos, mesmo com as dificuldades. É aí que entra o estado de nós acreditarmos numa energia superior, numa força superior que conduz tudo. Então as pessoas muitas vezes se perguntam, mas e onde que está Deus? Existe Deus? Se existisse Deus, por que tanta coisa ruim acontece? Não? As pessoas tendem a culpar alguém, alguma coisa da situação como transcorre, de como a coisa está. Então, normalmente o que nós
negligenciamos, né, o nosso próprio estado de harmonia, de equilíbrio, nosso próprio estado de paz interna, sintonizado com uma força superior, que conduz tudo, uma inteligência maior, podemos chamar de Deus, de Criador. E nós terminamos deixando tudo isso de lado, deixando essa conexão com nossos mentores espirituais, com nossos amigos maiores do plano espiritual. Nós deixamos tudo isso de lado para simplesmente ficarmos focados nas coisas negativas. Então, a sintonia negativa com a coletividade e de fato, a nível de energias, quem tem um nível de clarividência, se perceber, a gente observa como essa nuvem escura sobre a cabeça, onde existe justamente, como eu mostrei na figura anterior, o chakra coronário, nosso chakra principal, que capta a energia mais sublime, mais elevada, mais refinada. Então, se a gente fica numa sintonia negativa com a coletividade, com pensamentos, com sentimentos negativos, se preocupando com isso, com aquilo, com aquele outro, achando que a gente tem que ter a rédea da situação nas mãos, o que geralmente não acontece na vida, a gente controla muito pouca coisa, vocês podem observar, o controle que temos sobre as nossas vidas é quase que mínimo, porque justamente existe todo um fator transcendente que nos envolve, que diz respeito ao nosso karma, que diz respeito ao objetivo de vida, o porquê que estamos aqui nessa encarnação encarnados, o porquê que estamos vivendo essas situações. Então toda situação difícil é um aprendizado para nós, é um alerta de que algo ou que nós fizemos de errado em outras encarnações e agora nós temos que reequilibrar esse erro, e muitas vezes somado ao passado e ao presente. Então temos que ter em mente que as coisas acontecem não é porque Deus castiga, não é porque não exista uma força superior coordenando tudo isso. Então, diante das catástrofes que acontecem, justamente se soma todo esse desequilíbrio individual que termina sendo coletivo. E como se não bastasse, existem as notícias, né? As notícias que chegam como forma de pensamentos, como forma de sentimentos que recebemos quando ouvimos uma TV, quando ouvimos uma TV, quando ouvimos rádio, de notícias da mídia em geral, onde é falado só coisas negativas, sejam lá quais forem, principalmente aquelas que são faladas diariamente, todos os dias, batendo na mesma tecla. Então isso é um verdadeiro veneno que as pessoas não percebem o quanto sutilmente isso vai influenciando e conduzindo a mente das pessoas para um estado de medo, de pânico do invisível. Então a mídia, as religiões e muitas vezes até a ciência traz esse aspecto negativo de turbulência mental, emocional, constante, diária, onde as coisas vão sendo aumentadas tremendamente além do que é. Não é que não existam esses fatores negativos, não é que não existam coisas negativas, não é isso. Eles existem, mas nós podemos superá-los nos elevando, entrando em sintonia com níveis maiores, com níveis melhores, acreditando que uma força maior vai intervir, acreditando que uma força maior nos conduz. Então essa conexão, essa percepção é que está faltando muito nos dias atuais. As pessoas ficam só focadas nas coisas ruins, nas coisas negativas, sustentando essas coisas negativas a toda hora.
Então são os problemas pessoais, particulares de cada um e que se somam aos problemas coletivos que se está vivendo. Então, além dos bichinhos que existem, vamos falar assim, porque não se pode falar de certas palavras, para que não se sofra algum tipo de repressão no meio, né? Então, além dos bichinhos que existem no meio da natureza, que influenciam, como sempre influenciaram o ser humano, existem também outros fatores que ainda tem muitas pessoas que acreditam que existam, por exemplo, obsessores espirituais, e sobre isso eu também falo num dos primeiros vídeos que eu gravei no meu canal, sobre a limpeza do planeta, onde todos esses obsessores foram removidos do planeta, todas essas zonas inferiores foram removidas, e o que tem hoje são os encarnados negativos, os encarnados perturbados, que estão constantemente em desequilíbrio e que muitas vezes estão fora dos seus corpos físicos, influenciando os que estão acordados em estado de vigília. Então isso é muito confundido com obsessões espirituais. As pessoas ficam com um padrão tão baixo, tão negativo, tão denso, com tanto medo, que elas próprias geram formas, pensamentos, elas próprias geram sentimentos negativos que elas passam a acreditar estar sendo influenciadas por seres trevosos, seres obsessores, negativos, que estão atacando elas. E aí qualquer outra notícia, como eu já abordei aqui no meu canal sobre extraterrestres também, aí vem também o medo, vem a questão dos filmes de terror que são feitos. Então são tudo coisas para deixarem as pessoas na densidade, são tudo coisas para deixar as pessoas perturbadas constantemente. Então, infelizmente, a humanidade entrou de cabeça numa sequência de decaimento mental e emocional muito forte, onde as pessoas não observam mais as coisas boas, as pessoas não observam as coisas agradáveis, as pessoas não veem o que de bom está sendo feito por pessoas boas, o que de bom acontece no dia a dia. Não veem, por exemplo, que nem essa foto que eu botei, um céu azul, a água, as montanhas, as nuvens, as pessoas simplesmente, os pássaros, os animais de modo geral, as pessoas passam a ficarem focadas apenas nos seus problemas, nos problemas da coletividade, e ignorando toda uma realidade maior. E é claro que isso interessa para aqueles que se abastecem, que vivem disso, porque daí as pessoas vão usar mais medicamentos, vão entrar em depressão, em estados de ansiedade absurda, estados de pânico, não vão mais dormir, vão entrar num estresse imenso que vai gerar câncer, que vai gerar AVC, que vai gerar infarto, vai gerar uma série de coisas negativas que não precisariam existir, inclusive baixando o sistema imunológico das pessoas. Sistema imunológico que defende dos bichinhos. Então, os bichinhos microscópicos, né? Então é muito bom as pessoas estarem conscientes, mais conscientes dessa realidade, da importância de cultivarem os pensamentos positivos, os sentimentos positivos no dia a dia, até para que o plano espiritual superior possa ajudar de uma forma mais plena tudo a cada ser, para que cada ser se sinta melhor. Então aqui nesse slide eu botei nossos pensamentos e sentimentos, devido à sua densidade, deforma o espaço-tempo ao nosso redor. Por isso que, se permanecemos densificados em pensamentos e sentimentos, estaremos na verdade gerando um campo gravitacional ao nosso redor,
que termina atraindo energias densas para nós, pois segundo a lei natural, semelhantes se atraem. Então aqui eu coloquei um simbolismo, né? Então essa rede aqui seria o espaço-tempo, conforme Einstein coloca na teoria da relatividade dele, e nós, com nossos pensamentos e sentimentos, a gente pode deformar esse espaço-tempo. Se a gente deformar, se a gente tiver uma frequência negativa, o que vai acontecer? Nós vamos atrair cada vez mais energias densas por causa da deformação do espaço-tempo. Se nós nos elevarmos, apesar das dificuldades, apesar de às vezes convivemos com pessoas difíceis, nós conseguiremos, além de harmonizar o ambiente onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, nós vamos conseguir ter uma energia melhor, gerar uma energia melhor, ajudar o plano superior a ajudar a humanidade, a própria pessoa se ajuda para si mesma, e esse espaço-tempo aqui, que aqui nessa ilustração aparece deformado, como vocês podem ver, ele vai deixar de ser deformado, ele vai deixar de ficar negativo, e a gente vai ter uma vibração mais elevada, mais harmônica. Tem um japonês, Masaru Emoto, que pesquisou a estrutura das moléculas e descobriu que os cristais da água, conforme a fonte de onde elas vêm, ou se submetidas a determinadas influências, sofrem modificações de suas características. Então aí a prova física das energias modificando as estruturas das moléculas físicas do nosso organismo. Então vejam só cristais de água, na pesquisa desse cientista Masaru Emoto, diante de palavras positivas. Então a água, ele pegou amostras de água, pingos de água, verificados no microscópio, e o que aparece? Quando são faladas palavras positivas, o cristal fica desse jeito, bem bonito, bem formado, com vários desenhos harmônicos. E olha ao lado, quando são palavras negativas, o cristal da água fica completamente deformado. E isso serve para, com certeza, a estrutura nossa sanguínea, por exemplo. Nosso corpo é formado em torno de 80% por líquido. Então vocês imaginam se uma pessoa ficar o tempo todo falando palavras negativas, pensando palavras negativas, sentindo sentimentos negativos. A estrutura do corpo dela vai ficar com essa cara. E isso todos os dias, nem é de se admirar que lá pelas tantas se manifeste uma doença. Ao passo que se ela falar em palavras positivas, ela vai ter aquela estrutura bonita, ou seja, tudo estará em harmonia, tudo estará em equilíbrio. Então aqui foto ao lado de um cristal de água. Opa, só um pouquinho. Um cristal de água deformado ao som das palavras "você me deixa doente". Então o Masaru Emoto ele fez vários testes e vendo pelo microscópio como os cristais de água reagiam diante de palavras, de sons. Então os cristais de água ficaram assim nos seus experimentos repetidos inúmeras vezes. Aqui embaixo, cristal de água formado pela vibração da música de heavy metal, que muitos devem conhecer, né? Aquela música mais pesada, com uma percussão mais pesada, guitarra pesada, vocal pesado. Aqui ao lado, cristais de água formados ao som de uma das obras de Bach, uma área para cordas, né, orquestra. Mas isso também serve para outras músicas tranquilas, que nem aquelas músicas que são chamadas para meditação, música New Age. Ao lado aqui uma música tradicional alemã,
Então eu vejo a formação perfeita, bonita dos cristais diante do som dessas músicas. Então, se a pessoa quer ouvir heavy metal, vamos supor que ela goste, tudo bem, ouça heavy metal, mas lá pelas tantas ela deve se conscientizar, ou seria interessante para ela mesma se conscientizar, que seria bom ela reequilibrar essa audição dela em algum momento do dia com músicas mais tranquilas, relaxantes, para que possa se sentir melhor. Aqui, formação dos cristais na saída da nascente de água, então água puríssima, cristalina, olha quantos formatos. Isso tudo natural, né? Cristal de água de rio poluído. Esses cristais vistos, então, como eu disse antes, pelo microscópio. Olha a diferença na saída da nascente de um rio poluído. Aqui cristais de água ao som de palavras de amor e admiração. Outro detalhe, né, vocês observam as cores claras, energias vívidas, cores vívidas. Cristal de água exposto ao som de muito obrigado. Então a diferença é enorme, né? Então isso aí a gente faz todos os dias com nossos pensamentos, com nossos sentimentos, gerando toda uma harmonia, como aqui, ou aqui, ou aqui, e uma desarmonia como este aqui. Está nas nossas mãos o que nós pensamos, o que nós sentimos. Então a gente pode sintonizar. Essa aqui é uma foto que eu tirei há um tempo atrás, uma saída no meio da natureza, e vocês podem observar que aqui vemos o contorno de um ser de luz. Aqui vocês podem ver, observando a setinha ali do meu cursor, a formação da cabeça, aqui, do ombro, braço, e aqui o outro ombro. Alguns poderão dizer, né, os céticos, isso é só o reflexo da luz do sol, que estava sobre mim praticamente, se refletindo na água. Mas a gente observa em detalhes, existe toda uma energia estranha, diferente aqui principalmente, e se observarmos em detalhe, como eu disse, a silhueta de um ser de luz aqui, de um amigo espiritual, um amigo maior, que quis se fazer presente na foto que eu tirei, que a foto que eu tirei era apenas da natureza, eu não tinha percebido a presença dele nesse momento. No entanto, ele quis se fazer presente, e é assim que os amigos maiores fazem com todos. Eles estão constantemente presentes, eles estão constantemente nos inspirando. Mas para a gente percebê-los, seja vendo, seja ouvindo, seja sentindo, nós temos que dar abertura. E a abertura acontece justamente se nós tivermos pensamentos e sentimentos positivos, elevados, harmônicos, constantemente. É difícil? Com certeza é difícil. Sem dúvida que é um desafio muito grande, né? Nós temos pensamentos, sentimentos constantemente harmônicos e elevados, mas se nós estivermos vigilantes, nós conseguiremos desenvolver esse costume, nós conseguiremos manter esse costume de estar mais elevado, evitando ouvir notícias negativas, notícias repetitivas, evitando de ouvir pessoas negativas que estejam falando só de coisas negativas, e até convidando elas a também pensarem de outra forma, sentirem de outra forma.
Mas a pessoa tem que ter aquele famoso clique, aquele famoso despertar, aquela tomada de consciência, como se costuma dizer, cair a ficha para que a pessoa se dê de conta. Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês hoje, essa necessidade de uma mudança de comportamento mental, emocional, para que cada pessoa possa viver melhor, viver mais em harmonia, mais conectada com o plano superior. Então, se quiserem, deem um like para que o YouTube divulgue mais os meus vídeos. Quanto mais like, mais ele divulga, para que mais pessoas acessem esse conhecimento. E se não se inscreverem no meu canal, que possam se inscrever. Agradeço a atenção e até a próxima. Até o próximo encontro, próximo vídeo.